Olá, hoje o tema deste nosso vídeo é um sentimento meu. Eu vou discorrer sobre um sentimento meu. E o meu sentimento é: que pena que eu não conheci a holding familiar antes. Para discorrer sobre este meu sentimento, eu vou precisar fazer um pequeno histórico de alguns pontos que eu passei ao longo da minha vida. O meu pai era polícia militar do estado de São Paulo. Naquele tempo não precisava ter formação, então meu pai só teve até o quarto ano primário. A minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje. E nós tínhamos uma vida de muitas dificuldades. Eu sempre gostei muito de estudar e meu pai, ao perceber isso, ele me incentivou e fez de tudo, todo possível para me dar as condições dentro das limitações dele para que eu estudasse. Sempre estudei em escola pública, prestei o vestibular e passei no curso de licenciatura em Química na USP em Ribeirão Preto. Em dezembro de 1977 eu me formei e também me casei. Assim que eu me casei, eu prestei um processo de seleção para o mestrado na Unicamp e passei, fui selecionada. Ao mesmo tempo que eu fui selecionada, meu esposo perdeu o emprego e nós nos mudamos para Campinas. Lá em Campinas, então, eu fiz o mestrado em Química Orgânica, o doutorado em Química Inorgânica na Unicamp. Em 1993, eu prestei o concurso para a Universidade Federal de Uberlândia. Eu passei e todos nós viemos para cá. Na época que nós viemos para Uberlândia, eu já tinha as minhas filhas, né? Elas eram adolescentes, uma de 14 anos, a outra de 13 anos. Na verdade, 13 anos e 12 anos. As duas nasceram em Campinas. E esse tempo todo eu era muito desligada com a legislação, com a lei, nunca pensava no futuro, o que seria um futuro. O meu pai tinha uma casa, nós éramos em 3 irmãos, eu perdi um irmão com leucemia mieloide aguda aos 26 anos, ficamos então só eu e minha irmã, a minha irmã não quis estudar, e a única filha que meu pai tinha que podia contar era eu. Aí, dentro da Universidade Federal de Uberlândia, eu acabei é, exercendo alguns cargos, algumas funções. Dentre essas funções, eu fui coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, que é ligado diretamente à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é uma das comissões que está dentro do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu me reportava diretamente a esta comissão no Ministério da Saúde. Eu também fui presidente da Comissão de Ética, ligada à Comissão de Ética Pública de Brasília. Fui presidente da Comissão Interna de Biossegurança, que se reportava à CTN-Bio, que é uma comissão do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nessas 3 comissões, eu tinha que trabalhar com leis, não tinha jeito. Eu tinha que trabalhar com leis, com resoluções, com normatizações, ia para Brasília, recebia muitos treinamentos. E, ao mesmo tempo, eu fui observando o meu genro, o esposo da minha filha mais nova, que ele se formou em Direito. Na época, ele não tinha doutorado, hoje ele é doutor também, né? E hoje ele é chefe de cartório do Tribunal Regional Eleitoral da região dele lá no norte de Goiás. E eu observava a forma como ele trabalhava, que era bem mais tranquila que a minha, porque a vida de um professor universitário, professor, pesquisador, que desenvolve funções, né, no nível em que eu desenvolvia, é uma loucura.
Eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha dia, não tinha noite, férias eu tirava só no papel. Várias foram as vezes que meu esposo acordou 6 horas da manhã para ir trabalhar e ele chegou no meu escritório e falou comigo, falou, já levantou? Falei, não, ainda não fui dormir. E aí eu fui observando toda essa situação e resolvi fazer o curso de Direito. Só que eu comecei a fazer o curso de Direito em 2011, também pensando na possibilidade de trabalhar com direito após a minha aposentadoria, que eu já estava vislumbrando uma aposentadoria. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Eu não consigo, na minha cabeça, não entra que uma pessoa aposenta e vai sentar lá na calçada. Eu não consigo ver isso. Então, eu fui fazer o curso de Direito para isso e também porque eu me espelhei no meu genro. Mas antes disso, em 2004, fevereiro de 2004, eu fui para a Federal de Santa Catarina fazer o curso de especialização em biossegurança. Na família, eu era a que melhor ganhava naquele tempo. Meu esposo estava trabalhando num restaurante aqui em Uberlândia. Ele tinha deixado o emprego dele lá em Campinas, que ele ganhava um pouco melhor, mas deixou lá por causa do concurso que eu prestei. E em março de 2004, eu estando lá em Florianópolis, o meu pai faleceu. Eu amava demais meu pai. Não vou dizer que eu amava, eu amo meu pai. Ele foi um exemplo de vida para mim, um exemplo de luta. Foi uma pessoa muito honesta, nunca aceitou nenhuma propina e amava a profissão dele. E eu era sozinha, meu irmão já tinha falecido, que meu irmão faleceu 6 anos antes do meu pai. A minha irmã não quis estudar, não tem nenhuma condição. O meu esposo ganhava pouco, hoje ele tem um buffet. No buffet dele, ele chegou a ganhar mais que eu como professora titular na Universidade Federal de Uberlândia. Só que com essa história da pandemia, ele é coitado. Agora, de novo, sou eu que fico tudo sozinha, né? Mas, enfim, nessa época de 2004, o meu genro, que já era formado, já estava lá no cartório, né, no Tribunal Regional Eleitoral da região de Goiás, lá no norte de Goiás, ele falou comigo que eu precisava fazer o inventário do meu pai. E até então eu não sabia nada de lei. Eu sabia as leis das comissões que eu estava começando a trabalhar. 2004 foi quando eu fui colocada como coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa dos Seres Humanos. Eu ainda não trabalhava na Comissão Interna de Biossegurança e nem na comissão da Comissão de Ética. Né? Para facilitar o nome, a gente diz Comissão de Ética Pública, mas as comissões de ética, elas são chamadas apenas comissões de ética. E o nome completo é Comissão de Ética ligada à Comissão de Ética Pública de Brasília. Então, eu me deparei com essa situação. O meu pai, após o falecimento dele, minha mãe ficou sem receber a pensão por uns 3, 4 meses. Eu tive que fazer o inventário, eu tive que ir atrás da história aí do cemitério para resolver todas essas questões. E a gente só tinha o suficiente para comer, mais nada. E eu tive que arcar com tudo isso. Além de ter que arcar com essa parte, o que eu acho que foi mais dolorido para mim, mais do que o dinheiro, eu vou falar para vocês, eu fui colocando tudo no cheque especial. Pô, caramba, eu entrei assim numa situação financeira terrível. Foi terrível aquela situação financeira que eu passei. Mas o mais difícil
e que eu sinto até hoje não foi dinheiro. Foi ter que chegar no cartório todas as vezes que eu ia lá, todas as vezes que eu ia no cartório, eu tinha que dizer lá no cartório: o meu pai faleceu. Eu amava demais o meu pai. Eu era muito ligada a ele. E meu pai era o único que, quando eu viajava para os congressos, né, eu fui em muitos congressos, inclusive no exterior, e meu pai me telefonava. Era o único para saber como é que eu estava, se eu estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Então, foi muito difícil eu passar por essa situação de ter que chegar no cartório, primeiro tirar a certidão de óbito do meu pai, depois chegar no cartório e ficar pagando, entrar com os papéis e tudo, todas as vezes tendo que falar: meu pai faleceu, meu pai faleceu. Eu fazia isso chorando, não foi fácil não. Eu fiz isso chorando todas as vezes, todas as vezes. Então, isso foi muito complicado para mim. Isso foi mais difícil que o dinheiro, porque eu coloquei tudo no cheque especial, eu peguei dinheiro emprestado, eu fiquei numa dívida absurda, quase que impagável, né, para minha situação. Mas o sentimento de ter que dizer: meu ente querido faleceu e eu estou aqui para fazer o inventário dos bens dele, que ele deixou. Meu pai tinha deixado só uma casa e uma caminhonete. Foi terrível. Eu cheguei num ponto que eu tive que entrar com pedido no inventário para o juiz de permissão para vender a caminhonete do meu pai e pagar as minhas contas, porque eu fui suprindo a necessidade da minha mãe, a necessidade da minha família, a história do inventário. Isso para mim, eu vou falar, foi terrível. Aquela caminhonete era o retrato do meu pai. Quando eu entrava naquela caminhonete, eu chorava demais. A minha pesquisa, como pesquisadora na Universidade Federal de Berlândia, se voltou para a área de bioorgânica voltada para a nutrição. Então, nessa pesquisa eu li uma vez que o ser humano, ao longo da sua vida, ele perde o equivalente a um bebê de 6 meses de células em células. Então, quando eu entrava na caminhonete do meu pai, eu imaginava que as células do meu pai estavam ali. Então, eu abraçava aquele volante. Foi terrível ter que vender a caminhonete do meu pai para pagar as contas. E aí, eu terminei meu curso de Direito. Eu terminei em dezembro de 2015. Em janeiro de 2016, eu assinei o meu certificado de conclusão do curso, né? Fiz na Exanc, muito bom o curso naquele tempo, foi muito bom, não sei como está agora, mas naquele tempo foi excelente. E eu também passei na UAB, e antes de formar, os meus colegas falavam tanto da OAB que eu falei: gente do céu, aquilo começou a me dar medo. Eu falei: deixa eu fazer esse exame da OAB e ver onde é que eu tenho que estudar para passar. Só que aí eu passei, graças a Deus, né? E aí eu fui fazer, eu não pude assumir, não pude tirar, eu passei, mas eu não pude tirar a carteira, porque eu tinha o impedimento, a OAB de Minas não me deu a carteira, tinha o impedimento de uma das comissões, né, que eu estava à frente, que eu era presidente da Comissão de Ética Pública. Então, por causa dessa comissão, não me foi permitido ter a carteira da OAB. De qualquer forma, eu também não poderia exercer porque eu era dedicação exclusiva. Aí eu aposentei e fui fazer o curso
MBA, né, um curso de especialização, que já estou terminando em Direito Tributário, que eu sempre gostei dessa área. Eu estou fazendo na BSSP, gosto muito dessa escola também. Na verdade, eu vejo que realmente ao longo dessa minha trajetória, que as escolas dependem do aluno. Ai, mesmo que você diga, ah, esse professor não foi bom, que não sei o quê. Não. Depende do aluno. Então, eu tive um módulo sobre holding familiar, que gostei demais. E eu queria muito encontrar um curso de holding, e graças a Deus encontrei o curso de holding do professor Marcelo. E quando eu fui saber sobre a holding, porque eles não haviam nos ensinado isso na graduação. É impossível se ensinar tudo em uma graduação, não é? E então, quando eu soube da holding, eu vi que se eu, ao invés do curso de Química, se eu tivesse feito o curso de Direito, eu teria a possibilidade de conhecer a holding e fazer uma holding para o meu pai. E aí, então, o único sofrimento que eu teria tido ao longo desses anos todos, com relação à perda do meu pai, ao passamento do meu pai, teria sido ir lá e tirar a certidão de óbito dele. Eu não precisaria ter passado por tudo que eu passei. Eu não precisaria ter gasto tudo que eu gastei. Eu não precisaria ter feito as dívidas que eu fiz, os empréstimos que eu fiz, para arcar com toda aquela situação e sozinha. Eu não precisaria ter passado por tudo aquilo. Então, eu digo, que pena que eu não conheci a holding familiar antes do passamento do meu pai, porque eu não teria passado por um monte de coisa. E o que eu vejo em vários vídeos é que as pessoas sempre se preocupam com a partida do seu pai e da sua mãe, né? Então é o pai e a mãe que é mais idoso, ele se preocupa com a sua partida. Então ele quer fazer uma holding porque ele soube da holding. Mas há muitos pais e muitas mães que não conhecem holding. Há muitos pais e muitas mães na situação dos meus pais. Meu pai é muito simples, só tinha o quarto primário. A minha mãe também, até hoje. Minha mãe é viva até hoje, graças a Deus. Ela está com demência senil, mas eu consegui brecar a demência senil nela por causa dos conhecimentos que eu tive ao longo da minha carreira de química, né? E são pessoas muito simples, eles nem sabem o que eu faço ou o que eu deixo fazer. Então tem muitas situações de pais e mães como os meus, e mais com filhos que estão mais atentos, que estão mais instruídos, que estudaram. Então vocês têm que pensar nessa possibilidade, que quando seu pai falecer, a sua mãe falecer, você vai ter que cuidar dos bens deles. E quando você for cuidar dos bens deles, se você não fez uma holding, você vai ter que fazer um inventário. E se você não tiver a condição ideal para fazer o inventário de forma tranquila, você vai ter que fazer o que eu fiz. Você vai ter que pegar dinheiro emprestado, entrar no cheque especial, se desesperar, perder noites de sono porque não vai saber como que você vai pagar suas contas naquele mês, estourar cartão de crédito. Então, o meu conselho para quem estiver assistindo a este vídeo, não espere seu pai e a sua mãe falecer. Reúna a sua família. Faça uma holding familiar. Olha, eu acabei de assistir o vídeo do professor Márcio. A economia financeira é muito grande.
Lembra que neste vídeo eu não estou falando só sobre economia financeira. Eu estou falando sobre os sentimentos que você vai passar. As suas angústias, as suas tristezas, de ter que chegar no cartório e apresentar a certidão de óbito do seu pai ou da sua mãe, ou de ambos. Eu sei de um caso da minha colega aqui, do meu escritório. O pai faleceu, eles não fizeram inventário. Eles estão vendendo um bem para fazer um inventário. Um bem que foi o suor do rosto do pai dela. Então, pensa bem, não adie. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo, quanto mais daqui a um dia, a 2 dias. Fazer uma proteção dos bens da família é algo de extrema importância. É muito mais importante do que muitas coisas que você hoje considera importante. Pensa no meu relato. Olha, a holding não é blindagem. A holding é uma proteção dos bens da sua família. É uma proteção que, quando um mal súbito acontecer, você não vai se preocupar com esta parte. Você vai se preocupar tão somente com a certidão de óbito do seu pai e o sepultamento dele, que é extremamente dolorido. É extremamente dolorido você ter que chegar no, para escolher o caixão que seu pai vai ser sepultado. É extremamente dolorido isso. E ainda somado a essas dores que você vai ter que passar, você ainda vai ter que gastar para fazer o inventário. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Eu sinto muito mesmo que eu não conhecia a holding familiar antes. Eu não sabia nada dessas coisas antes. O inventário, você pode ter uma perda dos bens que seu pai deixou de cerca de até 30%. Enquanto que se você fizer uma holding, o inventário é cerca de 7% mais caro do que uma holding. Não deixe isso acontecer. Procure um profissional que possa fazer a holding da sua família. Ah, mas eu só tenho uma casa. O meu pai só tinha uma casa e uma caminhonete. Nem dinheiro aplicado ele tinha. O meu pai só tinha uma casa e uma caminhonete. E eu sofri demais. Então, o que eu digo para vocês, não deixe isso acontecer. Busque um profissional que possa orientar para vocês o que é uma holding. Quais são os impostos que você vai pagar se fizer o inventário, as certidões, os documentos de cartório, o valor que o advogado vai cobrar de vocês, né? E eu ainda sofri com o advogado. O advogado, eu tive que várias vezes ir lá no fórum, pedir para tirar que ele já tinha sido, esqueci o termo que se usa, estou um pouco emocionada de ter que me lembrar disso, né? Mas ele já estava fechado, sem uma decisão do juiz, porque o advogado deixou de cumprir umas partes, aí eu ainda tive que correr atrás disso. Então, essas coisas todas somadas também me ajudaram, sabe, a pensar na possibilidade de fazer o curso de Direito e me voltar para o curso de Direito Tributário. Então, não deixa para depois o que você pode fazer hoje, o que é vantagem para você fazer hoje. O advogado, ele vai te instruir, vai te explicar direito o que é uma holding, como ele vai fazer para proteger os seus bens, quanto você vai gastar na holding, qual a economia que você vai ter em relação ao inventário,
Só que o advogado ele vai poder te dizer a economia que você vai ter em relação ao a parte financeira. Que economia você vai ter em relação à parte financeira, mas em relação à parte emocional, não. Só em depoimentos como este que eu estou dando para vocês. Então, mas eu posso adiantar um pouquinho aqui nesse vídeo. Numa holding familiar, você cria uma empresa, né? O advogado pode fazer tudo isso para você. Cria-se uma empresa. Nesta empresa, após criada a empresa, na criação da empresa também, antes disso, né? Você vai fazer um contrato. Nesse contrato, você vai colocar todas as possibilidades que você quer de previsão, todas as previsões, todas as cláusulas que você quer colocar nesse contrato, você vai colocar. Então, você vai colocar se um dos filhos falecer e o cônjuge do filho, você quer que continue com a sua cota parte ou não? Se não, pode ter uma cláusula lá que vai fazer com que a sua cota parte volte para o administrador que está vivo, que viveu. Você vai colocar todas as previsões que o seu advogado vai te apresentar. Aí coloca-se os bens lá dentro. Depois de colocados os bens lá dentro, distribui o valor desses bens em cotas para os herdeiros. Ele vai te perguntar se tem filhos fora do casamento. Se tiver filhos fora do casamento, tem que ser contemplado. Se esse filho fora do casamento acontecer depois de criada a holding, ele também tem que ser contemplado, porque ele é um herdeiro. Não importa a condição em que nasceu esse filho, ele é um herdeiro. Então, são várias possibilidades que o advogado vai te orientar para você fazer direitinho o contrato e a divisão das cotas. Essa holding familiar, ela não pode ter, em hipótese alguma, nenhum aluguel de bens, porque senão se desconfigura uma proteção de bem e aí você passa a ter que pagar imposto em cima disso. Ele vai te falar sobre todos os impostos envolvidos. Eu estou fazendo este vídeo de uma forma bem simples, para uma pessoa mais simples. Não estou entrando nos detalhes, porque nos detalhes você vai conversar com seu advogado. Mas não deixe de procurar um advogado. E lembrando que o advogado vai poder te falar sobre a situação financeira. Ele vai te falar sobre como é a vantagem, quais são as vantagens entre uma holding e um inventário, ok? Bom, que mais que eu poderia falar? Então é isso. Já estamos com quase 30 minutos de vídeo. Sim. Digamos que um de vocês tenha uma empresa. Tenha uma empresa. Já está na holding. Seu pai já fez a holding. Ou você foi atrás de fazer a holding para o seu pai. E aí o seu pai, um de vocês forma uma empresa. E essa empresa, dada a situação financeira, ela acaba falindo. Os bens estarão protegidos. Os bens, os credores não vão poder atingir os bens que estão protegidos numa holding familiar. Então, são muitas vantagens para você fazer uma holding familiar, especialmente
a vantagem emocional, que ninguém fala. Até hoje eu não assisti nenhum vídeo em que a pessoa que estava falando sobre o holding alertou as pessoas da dor que elas iriam passar quando perdesse o seu pai, a sua mãe, e ter que a todo instante, no inventário, ter que ficar falando para o juiz, para o advogado: perdi meu pai, passei por isso, estou nessa situação, deixa eu vender um bem para pagar essa situação, essa outra situação. Não, até hoje eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para alertar não apenas o pai e a mãe, porque o pai e a mãe já se preocupa com isso, né? Mas para alertar principalmente os filhos. Se o seu pai e sua mãe são pessoas simples, cuide você disso. Cuide você, para você não passar o que eu passei. Obrigada.